Bom dia, gente! Estamos aqui o quê? Num ambiente diferente para essa live do café de hoje, não é mesmo? Por quê? Porque eu já tomei café, mas não acabei ainda. Meu café já está aqui. Vou botar ele aqui do ladinho pra gente tomar cafezinho juntos, como sempre. E hoje nós vamos falar sobre... A gente vai continuar o papo de terça-feira, que eu falei sobre autenticidade na criação de conteúdo, como não ser repetitivo na criação de conteúdo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a produção em si. Porque, oi Júlia, bom dia! Um dos temas que foi sugerido na caixinha de perguntas foi sobre calendário editorial. E isso entra na parte de planejamento da criação de conteúdo. Então eu vou colocar aqui já esse título: Planejamento na produção de conteúdo. E vou fixar esse tópico pra gente, pra quem estiver entrando, saber do que a gente vai falar. Oi, Elida querida. Oi, Érica, bom dia. Tudo bom? Gente, eu vou prender o celular aqui. Vou só passar um elástico aqui, porque aqui tudo aqui o quê? Na base das gambiarra. Então, vou prender aqui, pronto. Rapidinho, está bem preso agora. Aí os comentários somem, é uma beleza, pronto. Agora tá tudo certo. Já tomaram café? Já estão prontas para começar esse dia? Estou aqui com o meu cafezinho. E eu queria muito falar um tema hoje que fosse uma continuação do papo que a gente teve na terça, porque foi um papo muito bacana e que eu acho que rendeu super bem. O pessoal que tava aqui super gostou, mesmo os comentários na live depois eu percebi que teve bastante gente que curtiu o assunto, e é um assunto que dá pra emendar num outro assunto que foi super sugerido na caixinha de perguntas, que foi a parte de calendário editorial. Tem muita gente perguntando o que é, perguntando como é que faz, como é que se planeja, e eu vou explicar um pouco isso hoje. Mas antes eu queria falar sobre a inspiração, porque para você, o calendário editorial, só dando uma informação assim por alto, é uma forma de se planejar para você postar durante um período de tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês. Quanto mais tempo você conseguir fazer essa organização, melhor. Já falou do calendário? Não, tô começando agora. Calma, fica calma, respira, bebe um golinho de cafezinho e vamos começar agora. Então, o calendário, ele é uma forma de você planejar como você vai fazer isso. Existem alguns assuntos que eu acho muito bacana a gente, de alguma forma, fazer uma aula interativa, tá? De forma que eu passe exercícios para vocês fazerem e a gente fazer junto. O planejamento do calendário editorial é uma delas, e o exercício da persona, que a gente fez em umas lives para trás, também é uma delas. E então, mais pra frente... Oi, Bianca, bom dia. Eu vou planejar uma aula mesmo, que a gente vai entrar de repente no Zoom, alguma plataforma que dê pra gente interagir, pra gente fazer essas aulas juntos, esses exercícios juntos. Mas hoje eu vou falar um pouco, quem já conseguir fazendo sozinho, já pode ir fazendo. Então, o calendário editorial, ele é uma forma de você planejar o conteúdo que você vai falar. Seja no Instagram, seja no seu site, seja no YouTube, qualquer plataforma que você crie conteúdo, você tem que se planejar pra isso. E aí, só que a gente, antes de eu falar mais do calendário, a gente vai voltar um pouquinho. Por quê? Pra você planejar como você vai falar do seu conteúdo, você tem que ter o quê? As ideias pro seu conteúdo, não é mesmo? Então, antes de falar do calendário em si, eu vou falar um pouquinho sobre criação mesmo, né? Não o planejamento dessa produção. Oi, Bárbara, bom dia. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como você pode ter ideias, né? Como você pode pensar no que você vai fazer. E às vezes as coisas que eu vou falar são óbvias para alguns, mas às vezes para outras pessoas, você pode pensar, nossa, nunca pensei nisso, acho que isso vai ser bacana. Então, eu vou falar assim sobre o meu processo. Oi, Raquel, bom dia. Vou falar sobre o meu processo, sobre o que eu faço, sobre o que eu gosto de fazer. E eu queria que vocês falassem pra mim aqui nos comentários, tanto quem tá ao vivo quanto pra quem tá assistindo gravado, o que vocês fazem pra ter essas ideias, né? Dos conteúdos que vocês querem produzir, dos assuntos que vocês querem abordar. Só entrou pra me dar bom dia. Obrigada, meu amor, bom dia.
Então, vou falar sobre o meu processo e vocês falem pra mim nos comentários aqui sobre os processos de vocês. E quem tá por aí, clica no coraçãozinho aqui, fazendo um favor, pra subir aqueles coraçãozinho colorido, porque eu fico tão feliz quando eles sobem os coraçãozinho colorido. Façam isso nas lives de todo mundo que vocês assistem, viu? Entrou, já clica no coraçãozinho pra subir aquele monte de coraçãozinho bonitinho. E se você ficar segurando o coraçãozinho, ele vai mais rápido, assim, fica mais bonito. Testa aí pra vocês verem como é legal. Aperta o coraçãozinho e fica segurando. Ele vai subir assim, um monte de coraçãozinho bonitinho. Enfim, voltando. Quando você trabalha com produção de conteúdo, e mesmo que você não trabalhe com produção de conteúdo em si, se você tem um negócio que é um negócio que você só... Oi, Amandinha, bom dia. Só você vende produtos e serviços pro mundo. Hoje em dia, da forma como os conteúdos, da forma como os serviços são achados pelos clientes, que é pela internet, a gente tem que se preocupar, né, com produzir coisas para essas pessoas consumirem de alguma forma. O que eu quero dizer? Vamos supor que você não trabalhe falando na internet com as pessoas, mas você tem um salão de cabeleireiro, tá? É um exemplo. Como que essas pessoas vão te achar, né? Como que elas vão achar o seu salão? De novo, eu sempre falo isso nas lives, a diferença de quando você tem um negócio de ponto físico e quando um negócio não tem um ponto físico. Geralmente, quando tem um ponto físico, as pessoas passam na porta, veem, né, que o seu negócio tá ali e tal, mas mesmo assim, você tem que pensar em fazer um marketing online. Mas um negócio que não tem um ponto físico, você sempre vai ter que aparecer o quê? Na internet. Então, uma pessoa que faz doce para casamento, faz bolo para casamento. Às vezes ela não tem uma loja, um ponto físico que as pessoas passam na porta para saber que o negócio dela existe. Então, ela tem que ter uma presença online. Ela tem que existir na internet para as pessoas acharem ela. E existem milhares de formas de fazer isso. E aí pode ser publicidade paga, você pode criar conteúdo gratuito para as pessoas te acharem. Enfim, uma série de maneiras de fazer. Mas você tem que pensar em coisas que você vai postar no seu site, nas suas redes, em canais de vídeo, em vários lugares, para que as pessoas cheguem até você. Então, a gente já deu alguns exemplos aí nas lives anteriores que foram sobre esse assunto, mas eu vou falar hoje de mim, né? O que eu faço? Eu preciso pensar em formas de mães me acharem, né? De noivas me acharem, porque eu faço casamento também. E agora, trabalhando com outras marcas, com outros pequenos negócios, pequenos empreendedores, eu preciso também pensar em formas que essas pessoas me achem. Então, o primeiro passo é você pensar que tipo de conteúdo você vai produzir. Você vai escrever, você vai fazer vídeos, você vai produzir fotos, você vai dar dicas, você vai informar. Isso tudo a gente já falou em outras lives também. Mas como é o meu processo? Tudo que eu vejo, que eu penso, isso pode interessar para o meu público, eu guardo em algum lugar. Então, às vezes pode ser no Pinterest, e aí eu salvo um post no Pinterest. Se eu tô vendo uma coisa no Pinterest e eu acho legal, eu salvo. Se é um texto, eu salvo no computador, ou salvo no celular, quando é uma coisa mais curta. E aí eu tenho organizado assim. No celular, por exemplo, eu tenho no bloco de notas um post que é assim, tem alguém aí que tá sentando o dedo no coração, tô adorando. Desde que eu falei do coração, não parou de apertar mais. Gente, bom dia pra quem tá entrando agora. Wanda, Lavacia, eu não decorei seu nome ainda. Eu acho que você já me falou seu nome numa outra live, mas eu não sei seu nome. Iana. Então, assim, por exemplo, no celular, eu tenho no bloco de notas uma nota lá que se chama Ideias para Posts, tá? E aí, tudo que eu penso, ou que eu vejo, que eu falo, nossa, isso aqui seria um assunto legal, ou essa seria uma forma legal de abordar esse assunto, no feed do Instagram. Eu vou lá e coloco essa ideia nesse bloco de notas. Oi, Leti, bom dia. Se eu vejo, por exemplo, uma ideia maior que eu acho que geraria um bom post de blog, eu tenho no computador porque geralmente quando eu vou escrever o post do blog, eu vou escrever no computador. Então eu deixo guardado no computador, eu não guardo no celular. Aí eu boto lá, tem um arquivo que fala ideias de post de blog. Ou então, no celular eu tenho também que é ideia para os stories. Toda vez que eu tenho uma boa ideia para os stories, eu salvo lá no bloco de notas. Então, a gente não pode esperar a gente chegar na hora de fazer o post, seja um vídeo, seja um post escrito, seja um stories, qualquer tipo de conteúdo. A gente não pode esperar chegar a hora, tipo assim, puxa, eu tenho que postar hoje, o que eu vou postar?
Não dá pra gente esperar chegar esse momento. Então, toda a ideia que a gente vai estar tendo o tempo inteiro, a gente vai estar guardando em algum lugar. Ontem mesmo, deixa eu tomar um golinho. Nossa live do café hoje mudou de lugar, mas continua sendo live do café, gente. Tô tomando café com vocês. Ontem mesmo, anteontem, estou perdida no tempo. Um cara de um Instagram aleatório entrou em contato comigo. Tem vários Instagrams que fazem isso. Ele tem um Instagram que ajuda pessoas a crescerem o seu Instagram de forma orgânica, tá? Não é pra comprar seguidor, não é nada disso. Não é robô, não é nada disso. Ele produz conteúdo para que as pessoas possam crescer o seu Instagram de forma orgânica. Então ele entrou em contato comigo oferecendo os serviços dele. Aí eu entrei lá no Instagram dele e falei, legal, bacana. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ele tinha um guia de 5 dicas para você crescer o seu Instagram gratuito, pra pessoa baixar. Eu falei, poxa, isso é uma boa ideia de criar uma coisa. Não que eu vá copiar o conteúdo que ele fez, mas é uma ideia. Eu posso criar um guia com X dicas pra você crescer o seu Instagram e deixar disponível para as pessoas baixarem. Então eu peguei essa ideia e anotei. Anotei lá no meu... acho que eu anotei no computador, na parte de posts, que são, tipo assim, eu chamo de posts, mas tudo que for texto mais longo, né? Porque, e eu vou falar isso daqui a pouco, né? Como que um conteúdo vira vários tipos de conteúdos diferentes. Então eu deixei essa ideia anotada, eu dei uma olhada no material dele, são dicas básicas que todo mundo que trabalha com Instagram fala sobre isso, né? Eu já sigo alguns profissionais dessa área há algum tempo, há bastante tempo, na verdade. E, inclusive, uma das maiores fotógrafas que sempre foram minha inspiração, que é uma gringa lá da Califórnia, hoje em dia ela trabalha somente com Instagram, com quem que trabalha com Instagram. Ela não é mais fotógrafa de casamento. E eu percebi que eu tô seguindo os passos dela sem perceber. Mas tudo bem, esse é outro assunto. E aí, então eu vou fazendo dessa forma. Eu quis trazer esse processo porque não adianta a gente falar sobre calendário editorial, sobre planejar a produção de conteúdo, sem a gente falar de onde vêm as ideias. Porque você não vai sentar um dia, eu vou planejar meu conteúdo hoje. Aí você senta na frente do computador, pensa, o que eu vou falar? Não vem, as ideias não caem do céu assim, né? A gente tem que trabalhar nas ideias. E uma outra dica, que é uma coisa que eu faço também, que essa live de hoje surgiu assim. Pergunta para as pessoas que te seguem, né, que seguem vocês, o que elas querem saber, quais são as dúvidas dela, como você pode ajudar, quais são os assuntos que elas têm mais interesse. E a gente tem a ferramenta, né, da rede social para isso. Como a gente falou em outras lives anteriores também, a rede social não é um lugar onde você usa de portfólio, não é um lugar onde você usa somente para divulgar o seu trabalho. É um lugar onde você tem que criar interações com pessoas, iniciar conversas. A gente tem uma ferramenta muito grande na nossa mão pra gente fazer isso. Então a gente tem que pegar e usar essa ferramenta para isso. Então cria enquetes, stories, pergunta, caixinha de pergunta, ou no próprio post do feed, né? Faz essa provocação com as pessoas, chama elas para te darem essas ideias. Sempre vai ter pelo menos uma ideia que vai surgir dali, que vai ser muito legal para você produzir os próximos posts. Então eu sempre faço isso, gosto muito de fazer, e a gente pode usar essa ferramenta dessa forma. E aí as ideias que as pessoas anotarem que você achar que vai ser legal de você produzir na sua rede, você anota da mesma forma que a gente falou no início da live, né? Ou no bloco de notas, ou no computador. E aí pode ser uma ideia para post, pode ser uma ideia para Instagram. Oi, Manu, bom dia. Entrou mais gente aqui, não consegui dar bom dia, gente. Bom dia pra quem tá aí, ainda não falei. Então, vou falar agora da segunda parte, né, que eu falei que eu ia falar, que é um conteúdo que vira vários, né? E isso tudo antes da gente falar do calendário editorial, porque é importante a gente ter essa ideia, essa visão. Então, o que acontece? Alguém deu uma ideia, ou você teve uma ideia, ou você viu uma ideia legal, falou, puxa, isso aqui é uma ideia legal de fazer. Tá? Geralmente vai ter um tema. Por exemplo, quando eu abri a caixinha de perguntas falando o que vocês querem ver nas próximas lives, uma das ideias foi tema da live de hoje, que é calendário editorial, planejamento da produção de conteúdo. Então, uma das ideias foi essa, fala sobre calendário editorial. E aí eu tinha feito uma caixinha de pergunta, eu fiz uma outra, que eu fiz uma enquete, pra ver o que as pessoas, pra sentir assim, qual era o nível de entendimento das pessoas com relação ao que é calendário editorial. Então eu botei lá o que é calendário editorial, como planejar meu calendário editorial,
tinha mais uma outra, e a outra assim, aplicativos para fazer o calendário editorial. Com essas 3 opções de enquete, o que eu fico sabendo? Qual é a resposta que essa enquete me dá? Qual é o nível de entendimento das pessoas acerca desse assunto? Então, se a opção que tivesse mais respostas fosse o que é calendário editorial, o que eu entendo disso? Que a maioria das pessoas que responderam ali, pelo menos, né, mas é uma amostragem do público em geral, a maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Então, eu tenho que começar a live num nível mais baixo. Se a pessoa pergunta assim, como planejar, ela já sabe o que é, mas ela não sabe como fazer. Então é um nível ali médio. Se a maioria das pessoas fala assim, quais são os aplicativos, ela já, de repente, já sabe como planejar, já tentou fazer de algumas formas, não deu certo. Ela quer uma forma mais prática de fazer, mais efetiva. Então isso já me dá outra informação sobre o nível das pessoas sobre aquele assunto, tá? Não é o nível da pessoa, nada disso não. É o nível de entendimento dela sobre aquele assunto, tá? E a gente deve fazer isso sempre, né? Pra gente entender mais o nosso público. Então, o tema foi sugerido, calendário editorial. Beleza, vou falar sobre planejamento da produção de conteúdo. E aí você começa a pensar que tipo de conteúdos você pode fazer sobre isso. De cara eu pensei, eu posso fazer uma live, né, falando várias coisas, tirando essas dúvidas aqui que as pessoas têm. E eu posso fazer uma aula, que vai ser uma coisa mais prática, vai ser uma coisa que as pessoas vão fazer exercício junto comigo, né? Eu vou fazer junto com elas o exercício para elas criarem o calendário editorial delas. Eu posso fazer um post no blog, que vai ser uma coisa assim, dicas, de repente, de como você pode criar o seu calendário editorial. Eu posso fazer um PDF para ela baixar, para ela ler quando ela quiser, para ela criar quando ela quiser. Eu posso fazer, dentro do post do blog, eu vou fazer um texto gigantesco, e ali daquele texto eu posso tirar 3, 4 ideias de posts menores pro Instagram. Então, olha quanto conteúdo eu consigo criar em cima de uma ideia. Imagina se a gente tiver ali um bloquinho com 10 ideias. E nem toda ideia vai gerar tanta coisa. E nem toda ideia... Não era isso que eu ia falar. Nem toda ideia vai gerar tantas ideias de post. E você não precisa fazer todas essas ideias de post. Você pode fazer uma coisa só. Mas é interessante pensar em todas as opções que uma ideia vai trazer. Deixa eu pegar aqui o meu negocinho aqui pra eu ver as minhas anotações. Já até esqueci, me perdi. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu tomar um golinho no meu café. Fui ver a hora, lembrei. Oi, Andréia, bom dia. Bom te ouvir, amiga. Ai, querida, muito obrigada pelo carinho, viu? Adoro quando você tá por aqui. E Elida, contribua, porque eu sei que você trabalha nessa área também. Contribua, por gentileza, aqui nos comentários, com seu conhecimento. Gente, mandem perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse blá, 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 tudo que eu tô falando aqui. Que eu já tô falante, deu pra perceber, né? A garganta já tá indo. Mandem perguntas, mandem comentários, mandem ideias de coisas que vocês fazem por aí. E antes da gente falar do calendário em si, explicar, né, como ele funciona, eu queria falar sobre uma terceira forma de pensar conteúdo, né? A primeira forma que eu falei foi a gente anotar as ideias à medida que elas vão chegando, né? Não esperar a hora que a gente tiver que ter ideia, porque isso não vai acontecer. Então você anotar sempre onde você estiver. Viu uma coisa legal, salva no Pinterest, salva no celular, salva no computador, onde você tiver à mão, no Feedly. Ninguém usa mais isso, mas eu ainda uso, sou das antigas. A segunda foi perguntar para as pessoas, né? O que elas querem, o que elas estão precisando, como é que você pode ajudar. E a terceira, que é o que eu vou falar agora, é você consumir coisas diferentes. E quando eu digo diferentes, pode ser de várias formas. Pode ser diferente no sentido de outras áreas, né? Se você tá dentro do Instagram, você consumir Instagrams de outras áreas para ver como pessoas estão falando de formas diferentes, né, nessa rede. Ou pode ser outras mídias. Você pode produzir conteúdo para o Instagram, mas você se inspirar em outras coisas, em livros, em filmes, em revistas. E eu trouxe aqui uma opção que são as revistas. Livros e revistas, tá? No geral. Eu gosto muito de trabalhar com livros e revistas. Por quê? É uma mídia diferente, mas que dá muitos insights pra gente.
Então, às vezes eu quero fazer um post sobre fotografia de família. E eu tô sem ideia do que falar, porque é um assunto muito amplo, né? É uma coisa muito grandona. Fotografia de família tem 1 milhão de coisas pra falar. Eu falo assim, o que eu vou falar? Eu quero uma ideia sobre algo que eu posso falar de fotografia de família. Então, eu tenho a assinatura dessa revista aqui, que se chama Clique, que é uma revista americano-canadense. Agora eu não lembro. É uma dos dois, americano-canadense. E é de uma associação que se chama Clicking Moms, que eu faço parte, gringa, que eu gosto muito, porque tem muita coisa diferente do que a gente vê aqui no Brasil. E quando eu tenho uma ideia de um tema, eu pego minha coleção de revistas. E tipo assim, eu sou uma pessoa super do digital. Eu sou contra comprar jornal, revista, coisas em papel, se a gente pode ler no digital. Mas essas revistas aqui são minhas queridinhas, maravilhosas, porque eu não abro mão. Além delas terem fotos lindas, olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus, é muito linda. Eu sempre falo dessas revistas sempre que eu posso. Sempre que eu falo de livros, eu falo de revista também. É muito lindo. Meu Jesus amado, olha isso. Além de ser um grande jeito pra mim de ter ideias de fotos, de me inspirar pra foto, tem muitas ideias que eu posso tirar aqui de post. Então, eu tô aqui, abrindo aqui. Sei lá, tem sessão de perguntas e respostas. Tem... Deixa eu ver, não vou conseguir abrir nada que vai ser útil pra eu falar aqui agora, quer ver? Só porque eu falei. Ó, tem uma matéria aqui que se chama assim, solte o seu espírito criativo. Com certeza, se eu for ler essa matéria aqui, eu vou achar ideias de coisas que eu posso falar sobre criatividade, sobre como as pessoas podem soltar, né, as suas ideias, soltar o seu espírito criativo. E não vou copiar o que tá aqui, mas com certeza, se eu ler isso daqui, isso vai me inspirar a criar um conteúdo nesse sentido. Então, eu gosto de usar os livros e as revistas desse jeito. Outro livro que eu tenho aqui, que eu gosto muito, que é muito maravilhoso, esse aqui em português, é esse aqui, A Arte de Fotografar Crianças, da Tamara Lackey. Já fiz alguns cursos dela no Creative Live, e esse livro aqui é muito, muito, muito legal. E ele fala basicamente sobre fotografia com crianças, tá? De vários tipos. E tem muita coisa aqui desse livro que às vezes eu falo assim, puxa, quero uma ideia diferente sobre, sei lá, fotografia com irmãos. Aí eu venho aqui nesse livro, dou uma lida no que ela fala sobre isso e de novo, não é que eu vá copiar o que tá no livro, né? Nem que ninguém deve fazer isso. Mas só de você consumir um conteúdo diferente do que você tá acostumada, de uma forma diferente, no papel, isso faz o seu cérebro trabalhar e te trazer ideias novas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, porque a Elida agora eu falei pra ela falar e ela desinvestou de falar. Vamos lá. Só estou eu falei pra comentar, ela falou assim, claro, só estou concordando 100%. A gente está em tempos de marketing de conteúdo, exatamente. Para esse planejamento, eu acho importante a pessoa definir a mídia, porque talvez cada plataforma precise de um conteúdo diferente, uma linguagem total, perfeito. Não vale a pena ter 5 mídias se não consigo planejar um conteúdo para todas. Exatamente. Não vale a pena. Essa coisa da quantidade de mídias, já que você trouxe, é importante falar, né? Vou falar um pouquinho. Ela falou assim, não adianta a gente ter 5 mídias, querer estar, né, em 5 mídias diferentes e não conseguir produzir para todas elas. Eu super concordo. Eu acho que você tem que focar em, sei lá, 2 ou 3 que você vai conseguir fazer bem. E produzir de forma consistente para elas. Então, a consistência é a palavra. Então, se você conseguir fazer mais, ótimo, beleza, faça mais. Mas se você não consegue, não tem tempo, é difícil, foca em só o que você consegue fazer para fazer bem. Pensa onde é que está o seu público, onde estão essas pessoas que você quer falar com elas. Um exemplo, por exemplo, que eu vejo as pessoas não fazendo por exemplo, na fotografia de casamento, usar o Pinterest. Gente, as noivas estão no Pinterest. As noivas estão o tempo todo procurando referência no Pinterest. Eu acho que Instagram e Pinterest são as mídias mais fortes. E são poucos os fotógrafos que investem tempo em fazer conteúdo pro Pinterest. E
O Pinterest ele é interessante porque você não precisa produzir conteúdo para ele especificamente, porque ele é só um replicador de coisas que já estão em outros lugares na internet. Então, se você faz um post no seu blog, no seu site, para noivas, você pode simplesmente pinar ele no Pinterest, né? Você replica ele lá no Pinterest. A mesma coisa era o Tumblr, que hoje em dia não tem mais, mas tinha essa pegada também de replicar. E a gente pode usar o Instagram dessa forma também. Então, pra mim, a melhor forma, a forma mais inteligente de você pensar nas mídias é você criar um conteúdo grande, macro. Bom dia, Camila! Criar um conteúdo grande, macro, e dividir esse conteúdo em partes menores que você possa usar em outros lugares. Então, e aí a gente ataca esse problema que você estava falando, que a falta de tempo para administrar várias mídias diferentes e a linguagem, que foi o que você falou na mensagem no comentário aqui anterior. Cada plataforma precisa de um conteúdo diferente, de uma linguagem diferente. Perfeito, total, tem muito isso. E às vezes dentro de uma plataforma você também tem conteúdos diferentes, como por exemplo no Instagram. O conteúdo, a linguagem do feed é diferente da linguagem do Stories, né? Então a gente tem que entender como isso funciona para poder criar o conteúdo dentro de uma mídia só. Então, o que eu gosto de pensar, como eu gosto de pensar, e a gente já vai entrar na parte do calendário aqui. Quando eu penso num tema, que foi o que a gente falou na primeira parte da live. Peraí, deixa eu só fazer assim, pronto. Oi, Marcele, bom dia. Oi, Ju, bom dia. Quando você consegue chegar num tema, né, do início da live eu falei como você tem as ideias, né, pros conteúdos que você quer produzir. E agora a gente vai falar um pouco mais do planejamento em si. Então você já tem a ideia, você conseguiu chegar numa ideia. Como a Elida falou aqui nos comentários, você não vai conseguir fazer a mesma ideia, pegar o mesmo texto, fazer ele render para todas as mídias. Como você vai fazer isso? Como eu faço. Se eu vou fazer um texto mais completo pro blog, por exemplo, eu vou escrever o texto todo, desenvolvi o assunto todo, abordei todos os pontos que eu queria abordar. Quando eu for levar esse conteúdo pro Instagram, eu vou selecionar ali, sei lá, 2, 3, 4 as ideias principais daquele texto, que vai depender de como é o seu texto para você saber quantas ideias você vai conseguir tirar dele. Mas você vai tirar algumas ideias dali e você vai desenvolver ela em posts para o Instagram. E aí a linguagem vai ser a mesma. Você não vai simplesmente copiar um pedaço do texto daqui e jogar lá. Às vezes até dá para fazer isso, dependendo da forma como você se comunica, da forma como você escreve. Mas volta e meia você vai ter que dar uma adaptada, né, digamos assim. Por exemplo, no Instagram, a gente sabe que a gente, nos posts do feed, a gente sempre tem que ter uma chamada para ação, pra pessoa comentar, pra ela compartilhar, ou fazer algum tipo de provocação ali que ela queira interagir com você. E se você tira, vamos supor, 4 pedaços do seu texto do blog para isso, dentro desses 4 pedaços, não vão ter essas chamadas para ação. Então, quando você transforma isso para o Instagram, você tem que inserir isso. Às vezes você vai ter que mudar a forma como está escrito, porque às vezes o texto do blog permite ser mais detalhado, ser mais cuidadoso, e no Instagram tem que ser uma comunicação mais direta e reta. Então você adapta um pouco esse texto, mas você já tem o conteúdo tá pronto, você só vai adaptar a linguagem, como a Elida falou. E a mesma coisa pro Instagram, ou pro Stories. Você pode tirar ideias daquele seu texto pro Stories de forma mais rápida, mais dinâmica. Por exemplo, vamos supor que eu fiz um texto pro blog gigantesco, tá ventando pra caramba aqui agora. Eu fiz um texto pro blog lá com 7 dicas pra não sei o que lá, pra você se preparar pra sua sessão de fotos, tá? Voltado pra mães. 7 dicas pra você ter uma sessão de fotos maravilhosa. E eu fiz um post lá com as 7 dicas. Eu posso pegar 5 dicas, 4 dicas, por exemplo, transformar em 4 stories com um texto bem pequenininho, uma frasezinha só e uma foto, de repente, porque o stories tem essa coisa assim mais visual. E aí no final desses 4 stories eu falar, gostou dessas dicas? Se você quiser tem mais lá no blog, arrasta pra cima ou o link na bio. Pronto, você não criou um conteúdo novo, você pegou o mesmo conteúdo, você não precisou queimar a mufa pra você criar de novo. E na live que a gente falou sobre autenticidade e como não ser repetitivo na criação de conteúdo de terça-feira, eu falei sobre isso. Às vezes você cria um post no blog por mês, você não precisa criar toda semana,
E esse post do mês, você consegue criar conteúdos pro mês inteiro pra rede sem ser repetitivo. Então vamos supor, vou tentar dar um exemplo aqui. Esse exemplo do 7 dicas para você ter uma sessão de gestante maravilhosa. Fez o post pro blog completão. No dia ou no dia seguinte, naquela semana, nos stories, você faz uma chamada simples para esse post. Gente, vamos fazer melhor. Fez o post do blog e fiz um post no feed, tá? Fiz um post no feed falando, gente, fiz um post no blog com 7 dicas, blá, 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 vai lá ver, link na bio, tudo, né? Escrito um pouco melhor do que eu tô falando agora. Oi, Lívia, bom dia. Então, esse post que você fez no feed, você já compartilha no Stories nesse dia, tá? Passados mais um dia, você pode pegar outro post com outra foto, ou só uma foto, e fazer a mesma chamada pra pessoa ir lá pra aquele post, de uma forma diferente, tá? Na outra semana, você já pode falar como eu fiz agora. Pegar dessas 7 dicas, pegar 4, colocar direto nos stories e no final chamar. Se eu gostou dessas dicas, tem mais dicas lá no post, blá, 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 blá. E aí você pode fazer várias outras coisas pra chamar a pessoa. E tipo assim, eu falando assim parece fácil, né? É mole fazer um monte de post. Não, não é. É por isso que tem que ter esse planejamento. É por isso que a gente tem que sentar o rabinho e extrair essas ideias uma de dentro da outra. E a mesma coisa o vídeo, como a Elida falou. Às vezes a mídia é diferente. A mídia pede linguagens e a construção, né, desse conteúdo de forma diferente. Então, por exemplo, eu acho, pra mim, que um vídeo que funciona no YouTube não funciona no IGTV. Não é o mesmo conteúdo. Você até pode criar um vídeo de 15 minutos, meia hora, jogar no IGTV igual no YouTube. Mas eu sinto que não é a mesma coisa. Eu sinto que o IGTV ainda é uma coisa mais rápida, mais dinâmica, mais, né, de consumo de vídeos mais curtos. E no YouTube você tem uma flexibilidade para botar vídeo maior, vídeo de 1 hora, só bota. Então, o que você pode fazer? Se você vai gravar, tipo assim, as lives que eu faço aqui, elas têm duração de 1 hora, mais ou menos, né? Se deixar, eu fico falando aqui a vida inteira. Só dessas. Bom dia, Lê! Tudo bom? Bom dia, Felipe. Quem mais entrou aí? Eu não vi, acho que ninguém, né? Bom dia pra quem ainda não dei bom dia. Então, se você cria um vídeo ou faz uma live de 1 hora, um conteúdo maior, eu acho legal colocar no YouTube. Eu acho que lá tem uma aceitação maior pra esse tipo de vídeo maior. Se alguém tiver uma impressão diferente disso que eu tô falando, me conta aqui. Me conta se vocês assistem vídeos mais compridos aqui no IGTV. Eu tenho a sensação de que ninguém assiste um vídeo de 1 hora aqui no IGTV, mas eu posso estar enganada. Me conta aí se vocês assistem. Então, no YouTube eu percebo que tem um pouco mais de espaço pra isso. E aí, o que é legal você fazer? Se você fez um videozão de uma hora, você pode extrair desse vídeo pequenos vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E aí, dependendo, você edita ele pra ele rodar, funcionar, né? No IGTV, ou nos stories, ou no feed. Isso dá super pra fazer. A sua linguagem não vai interferir tanto. Eu percebo mais que é o formato da mídia mais do que a linguagem. O jeito de falar vai funcionar no IGTV e vai funcionar no YouTube. Mas o formato, eu acho que não tanto, né? Essa coisa do comprido e do curto. A Bárbara falou, depende do assunto mesmo. Concordo. Se for um assunto que eu quero muito consumir e não tem no YouTube, só tem no Instagram, provavelmente eu vou parar e vou sentar. Mas eu sinto mais que eu consumo mais live. Se for uma live de uma pessoa que eu curto, de um assunto que eu curto, eu assisto de boa aqui no Instagram. Se for uma coisa assim... Mas já teve vários vídeos aqui que eu assisti mais compridos porque eram bons, assim, interessantes. Marcele, concordo com você. Aliás, se for bom eu assisto. Se for um assunto importante eu vejo sim. Oi, Rê, bom dia! Eu também. Se for um assunto relevante, um assunto que eu quero muito assistir, eu vou assistir sim. Mas se tiver no YouTube, eu vou preferir assistir no YouTube. Esses maiores, né? E eu percebo que aqui funciona mais essas coisas mais curtinhas. Então, voltando aqui agora pro planejamento. A gente tá falando que a gente consegue extrair conteúdos de um de dentro do outro para levar para as diferentes plataformas. Mas mesmo assim, a gente vai ter que produzir coisas diferentes para essas diferentes plataformas em algum momento, né? A gente não vai viver só de extrair coisas de um lugar para o outro. Por exemplo, no feed do Instagram.
quem posta todo dia, ou posta 2 vezes por dia, você não vai conseguir fazer isso extraindo dos posts o tempo inteiro. E uma outra coisa, depois que você já está no ritmo dessa produção de conteúdo, você consegue voltar em posts anteriores e criar novos conteúdos para o Instagram, por exemplo. Eu tô fazendo muito essa ligação do blog para o Instagram, porque é o que eu faço mais. Quem tiver outras ideias pode jogar aqui também nos comentários. Mas é uma coisa que eu costumo fazer mais. São as mídias que eu trabalho mais, na verdade. Então, você pode pegar um post que você fez no ano passado, se ele ainda for relevante, e você pode fazer esse trabalho de extrair coisas dali e trazer pro Instagram. Eu ouço mais do que vejo, eu também. Quando eu boto esses vídeos mais longos no YouTube, eu boto tocando e vou fazer as coisas da casa, ou então boto quando eu tô aqui editando foto, alguma coisa assim. Geralmente quando eu trabalho no computador. E então, se for no IGTV ou YouTube, não muda muito. Pra mim tem um pouco de diferença. Talvez mais por causa das pessoas que eu sigo. Não sei, os canais que eu sigo no YouTube não são as mesmas pessoas que eu sigo no Instagram. Isso é engraçado. Consumo mais o YouTube quando vou pesquisar um assunto. Isso sim, com certeza, né? O YouTube, ele tem essa facilidade, que ele é o segundo maior mecanismo de busca do mundo, né? Só perdendo para o Google. Então, quando as pessoas querem procurar uma coisa, elas vão no Google ou no YouTube. E a gente teve uma outra live que a gente falou um pouco sobre isso aqui também. Já tem um tempo. Então, quem pensa em ser achado na internet, é interessante produzir textos para o seu site e vídeos para o YouTube. Quando você joga um vídeo somente aqui no IGTV, ele se perde. As pessoas só vão chegar nele se alguém compartilhar ou se elas forem te seguir, forem ver os seus vídeos e se acharem o título interessante. Porque se elas jogarem no Google, elas não vão te achar nunca se o vídeo estiver só no IGTV. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu tomar um gole do meu café, molhar o bico. Bom, eu acho que dito isso tudo, já deu pra ter uma base de como você cria o conteúdo, como você otimiza o seu conteúdo da melhor forma para usar ele em várias mídias. E a gente pode falar um pouco do calendário. O que é o calendário editorial? O calendário, ele é simplesmente um calendário. Ele é um papel. Eu não tô com nenhum aqui na mão agora pra mostrar pra vocês. Mas quando a gente for fazer a aulinha, vai ter o material todo prontinho sobre isso. Me fala o que vocês acham dessa ideia da aula, pra gente criar junto um calendário editorial, se vocês curtem, se vocês acham bacana, se vocês fariam, ou se vocês falam, não, nada a ver, não precisa disso não, me fala. Porque também, né, não vou planejar toda uma aula se as pessoas acharem que não tem relevância, mas me falem. Então, como que isso funciona? Você vai pegar, pode ser uma folha de papel, pode ser um planner, pode ser uma planilha no computador, pode ser qualquer coisa. E você vai colocar lá, olha só, tem um excelente exemplo aqui que eu acabei de lembrar. Opa, deixa eu ver se eu consigo virar. Eu tenho aqui na parede, ó, dá pra fazer assim, tá vendo? Isso aqui é um adesivo que eu comprei, colei. Isso aqui dá pra fazer um calendário editorial ali. Existem várias formas de fazer. Entortei aqui o celular. Mas ele tem algumas regrinhas, dicas pra você planejar melhor. Então, o que eu recomendo você fazer? Antes de você começar a fazer o calendário em si, você vai sentar com o seu papelzinho e você vai pensar quantos posts no seu site ou blog você quer fazer por mês. Vamos pensar em mês. Porque eu acho que dá uma ideia boa. Mas se você não conseguir fazer pro mês inteiro, você pode fazer pra próxima semana, pra próxima quinzena. Você pode fazer pro ano inteiro. Tem várias formas. Mas vamos pensar no mês, só pra gente ter esse exemplo. Você vai pensar quantos posts no blog você quer fazer por mês. Quantos posts no seu feed você quer fazer por semana? 3 por semana? 1 por semana? 7 por semana, 1 por dia, 2 por dia, você decide. Qual é a frequência de stories você quer saber? Você quer fazer? Stories também é importante a gente pensar. Você quer ser mais presente no stories, tipo assim, direto, o dia inteiro falando? Você quer postar ali uns 5 stories por dia? Você quer postar 1, 2 no máximo por dia? E perceba, não tem certo ou errado. Isso aqui não tem certo ou errado. Isso vai depender do que você definiu da sua marca. E isso a gente também já falou em outras lives, né? Do seu porquê, de quem é a sua persona, do seu cliente, como você vai se comunicar com ele. Isso aí tem raiz lá atrás.
Mas você pode definir como você quer fazer e você pode testar, ver se vai dar certo, ver se não vai, você pode adaptar depois, enfim. Mas então, primeira coisa, você vai definir isso. Quantos posts você vai fazer, quantos posts no Instagram, se você vai fazer vídeos, quantos vídeos você vai fazer. Você vai fazer vídeo pra uma... Você vai... Aliás, acho que antes disso tudo é você definir quais as mídias você vai trabalhar, como a Elida tinha falado aqui. Você não precisa trabalhar em todas. Você vai trabalhar naquelas que você conseguir trabalhar. Então a gente tem Instagram, YouTube, GTV. Eu acho bom separar, porque quando a gente fala assim, Instagram, dentro do Instagram a gente tem Stories, Feed e GTV. Então já são aí 3 coisas dentro do Instagram. Então eu acho bom separar. Eu vou fazer Feed e GTV. Eu vou fazer Feed e Stories. Eu acho que Feed e Stories todo mundo faz, né? Não tem muito como fugir disso. Mas é bom você delimitar tudo que você quer fazer. Instagram, YouTube, TikTok, Vimeo, Twitter, Pinterest. O que mais? Vê se vocês lembram de mais alguma e me fala. O site, o blog, Facebook. Olha, nem tava nem lembrando de Facebook, gente. Site/blog, Facebook, Instagram, Pinterest, Vimeo, YouTube, Twitter, Medium, LinkedIn para alguns negócios, LinkedIn. Que mais? Não consigo lembrar de mais nada agora. Se tiver mais algum, me fala aí. Então, você vai listar todas essas mídias que você quer trabalhar. Facebook, falei no final. Que você quer trabalhar. E aí você vai pensar em como você vai trabalhar essas mídias. Twitter também falei em algum momento. Como você vai trabalhar nessas mídias? Você vai... Tumblr eu acho que não tem mais, acabou. Eu ouvi dizer isso, mas eu confesso que eu nem entrei lá pra ver se acabou mesmo ou se ainda tá lá. Pinterest falei. Você vai definir quais você vai trabalhar. Ou, vamos supor que você pensa assim, Ana, mas eu quero fazer todas. Eu quero fazer todas. Vamos fechar aqui em alguminhas pra começar, tá? Se você ainda não faz esse planejamento, não tenta fazer pra todas. Foca em alguminhas pra começar. Depois que você conseguir fazer direito dessas alguminhas, você não consigo falar. Expande. Não era essa a palavra não, mas serve. Você expande pras outras mídias. Então, você vai definir quais as mídias você vai trabalhar. Spotify se encaixaria? Podcast? Sim! Olha só que maravilhosa essa contribuição da Letícia, que bonitinho, o orgulho da titia! E Spotify, SoundCloud, Deezer, isso tudo são plataformas de podcasts. Então quem faz conteúdo em áudio vai incluir essas mídias também. Parabéns, ganhou uma estrelinha. Muito bem! Deem parabéns pra Letícia aí, gente, nos comentários. Parabéns, Letícia. Muito bem. Então, você vai listar todas as mídias que você quer trabalhar, né? De uma coisa ou outra. E aí a gente pode criar mais um monte aqui, porque eu tava pensando só no meu lado, mas se a gente for pensar nos outros, vai aparecer mais coisa. Enfim, listou as mídias que você quer trabalhar, você vai pensar que tipos de posts você vai fazer nessas mídias. Então, por exemplo, aqui no Instagram especificamente, a gente tem o feed, a gente tem o stories e a gente tem o GTV. Vamos pensar só no feed. No feed você tem vários tipos de posts. Você tem foto, vídeo, uma foto, várias fotos, que é o carrossel. O que mais? Você pode postar um vídeo curto, que ele vai ficar só no feed. Você pode postar um vídeo longo, que vai pro GTV. Bom dia, Brumélia. Bom dia, Roldão. Tudo bom, gente? Então, olha só dentro do Instagram quanta coisa que tem. E agora tem esse TikTok dentro do Instagram aí, que é o Reels, que atualizou ontem. Que já tinha, na verdade, como cenas. Mas pensa, só dentro do Instagram você já tem isso tudo. E aí, a gente tem que usar essas mídias de formas diferentes. No nosso site, por exemplo, no nosso blog, a gente também vai ter mídias diferentes. Eu posso fazer um post só para divulgar um vídeo. Eu posso fazer um post no blog com dicas e fotos. Eu posso fazer um post no blog com, sei lá, um conteúdo informativo para a pessoa baixar um PDF no final. Tem vários tipos de posts. Então é importante depois que a gente definir as mídias que a gente quer trabalhar, os tipos de conteúdo para cada mídia que a gente quer fazer.
Por exemplo, aqui no Instagram, você pode fazer posts com dicas. Pode usar aquela função do carrossel para dar dicas. Cada foto vai ser uma dica. No IGTV, você pode fazer vídeos curtos, vídeos longos. Tem as lives, né, que não falei. Então, assim, tem que sentar mesmo, botar no papel todas as ideias de todos os tipos de conteúdos que você pode fazer. E aí você vai decidir quais você quer fazer. No YouTube também. Tem vídeos curtos, vídeos longos, lives. E por que eu divido em vídeos curtos e vídeos longos? Porque é diferente a forma como você vai se comunicar e a forma como você vai criar esse conteúdo, né? Quando você fala vídeo curto, você pode dar uma dica super rápida, fazer um vídeo ali de 7 minutos, papapá, acabou. Quando você quer fazer um vídeo longo, você tem que pensar em formas de deixar isso atrativo e prender a atenção das pessoas. Então, tudo a gente tem que pensar. Depois que a gente consegue definir isso tudo, as mídias que a gente quer trabalhar e os tipos de conteúdos que a gente quer fazer em cada mídia, a gente consegue começar a partir, e a gente já pensou nos temas lá no início, que foi a primeira parte da live. A gente já começa a organizar isso dentro desse calendário. Então a gente vai ter um calendário no papel, na parede, como eu mostrei aqui, no computador, e a gente vai organizar. Como? Se a gente vai fazer um post no blog por semana, eu vou trabalhar por semana, tá? Você vai colocar lá, que dia vai ser? Toda segunda eu vou soltar um post no blog. Então você vai botar você vai pegar um post-it, ou você vai anotar com uma cor específica. Post no blog, toda segunda. Não precisa pôr o tema ainda, tá? Só post no blog. Aí, no dia que eu faço esse post no blog, eu vou fazer uma replicagem pro Instagram e pro Facebook. Então eu posso pegar um outro post-it menorzinho, de cor diferente. Ou eu posso, se eu estiver escrevendo no computador, com uma cor diferente também. E um pode ser uma fonte, pode ser outra fonte. A forma que você quiser organizar. O importante é que você consiga visualizar que são conteúdos diferentes, mídias diferentes, tá? Isso é uma maneira de fazer, tá? Pode ter outras maneiras de fazer por aí. Essa é a maneira como eu gosto de fazer. Então eu vou replicar esse post na segunda, em todas as redes. Então eu vou botar lá, segunda, réplica do post do Facebook. E a réplica é a chamada, né? Na verdade, eu tô falando réplica, mas é a chamada. Eu faço um post no Facebook chamando pra ir ver um post que eu acabei de fazer no blog. Eu faço um post no newsletter. Ó, mais um. Vai aparecer nos negócios. Tem newsletter também. É mais uma forma de conteúdo. Eu vou chamar as pessoas pra irem lá pro meu blog. Falei certo. Então, já tem 2 ali. E a partir daí, você vai criando toda a sua semana, já que a gente tá pensando em um post por semana. E aí você vai pensar, se eu soltei esse post na segunda e eu fiz uma chamada pra ele no Instagram na segunda, eu posso fazer de novo essa chamada lá na quinta. Já passou 3, 4 dias, as pessoas nem lembram mais que eu fiz um post. Quem viu aquele primeiro post no Instagram, quem não viu, né, pode ser que na quinta veja. Então você vai, na quinta, você chama de novo. E aí não precisa ser no feed, pode ser no stories. Então você vai botar lá um outro post-itzinho. E assim você vai preenchendo toda a sua semana de coisas que você quer postar, né, do seu conteúdo. Então, por exemplo, uma coisa que eu coloquei. Eu tenho criado templates pro stories. Porque eu acho uma maneira legal da gente obter informações do nosso público, das pessoas falarem pra gente um pouco mais sobre quem elas são, um pouco mais das coisas que elas gostam, um pouco mais das coisas que elas querem consumir por aqui. E a gente tem que pensar em formas de conversar, né, com essas pessoas. Então, assim, são templates que eu faço, que eu crio para as pessoas compartilharem nos stories dela, que primeiro vão me gerar um engajamento, porque elas vão interagir comigo. Crio uma comunicação genuína, porque eu de fato estou interessado em saber aquelas coisas sobre as pessoas. E segundo, me dá informações sobre o meu público. Terceiro, né? Tô perdendo as contas aqui. Me dá informações sobre o meu público. Então essa foi uma maneira de eu obter essas informações do meu público de uma forma dinâmica, divertida, que a diversão, o humor é uma base da minha comunicação, uma das bases. Então eu resolvi criar esse template. E aí, como é que isso entra dentro do meu calendário editorial? Eu vou postar todo sábado. Então na sexta ou no sábado eu tenho que criar esse template. Eu tenho que reservar um tempo no meu dia para criar esse template. Então tem um post-it lá na minha sexta ou no meu sábado, criar template para os stories. E aí eu vou postar no sábado ou no domingo. Então esse é mais um tipo de conteúdo que eu resolvi criar dentro do Instagram, que entra no meu calendário editorial. Vou pensar aqui em outro exemplo. Quando a gente faz um post uma vez por semana ou uma vez por mês, a gente tem que pensar sempre em maneiras
da gente estar trazendo aquele assunto de volta. Então vamos trabalhar com a ideia de um post por mês, um assunto por mês. Se você vai trabalhar um assunto por mês, você tem que pensar em formas de você estar sempre trazendo aquele assunto de volta para chamar as pessoas para irem lá ver o seu post. Ou às vezes nem é para chamar para ver seu post, não. É só para trabalhar mais aquele tema durante aquela semana. Quem quiser me dar exemplos, pode colocar aqui no comentário também, viu? Ou dar exemplos ou fazer perguntas para sua própria área, porque eu vou tentar adaptar para a área de vocês que estão aqui. Porque eu falo sempre da minha, né? Do meu ponto de vista. Então, se eu fiz um post, o meu assunto desse mês vai ser sobre fotografia de gestantes. Fiz um post, eu postei lá na primeira semana de junho. É interessante eu manter esse tema sendo trabalhado durante esse mês, por 2 motivos. Para gerar, para informar as pessoas sobre esse trabalho que eu faço. E segundo, porque facilita a minha produção de conteúdo. Porque eu trabalho com gestante, newborn, aniversário infantil, faço batizado, faço casamento, falo com outros profissionais. Imagina eu ter que pensar esse conteúdo todo para todas essas áreas todos os dias. Não dá, a gente tem que otimizar a nossa forma de pensar. Então, se eu penso assim, esse mês eu vou focar em trabalhar fotografia de gestante. Isso elimina já uma carga mental de criação muito grande. A gente não tem que estar sempre pensando. É óbvio que se você trabalha com várias coisas, você tem vários assuntos que você quer abordar, você não vai focar somente nesse assunto todo dia, toda hora. Mas aí você faz dele o seu assunto principal para você planejar o seu mês, e os outros assuntos fica mais fácil de você incorporar no seu dia a dia, de você falar com o seu público. Então, você vai planejar o seu mês de acordo com isso. Mas dentro do seu planejamento vão entrar outros assuntos também. Porque, por exemplo, eu falei lá, você posta o primeiro dia. Oi, querido, tudo bom? Bom dia. Você fez um post lá na primeira semana de junho. Aí você replicou pro Instagram. Você não vai fazer mais nada naquele dia? Você não vai fazer mais nenhum post, nenhum stories naquele dia? Não, você vai fazer mais alguns stories naquele dia. E aí você vai falar de outros assuntos. Você não vai falar só de fotografia de gestante. Mas no dia seguinte, é bom você trazer esse assunto de novo, de outra forma. Então, vamos supor, você fez lá o post. Aí, como a gente falou, daquele post você pode tirar uma ideia para uma aula. E aí você pode colocar essa aula 2 semanas depois. Vai ser na quarta-feira da terceira semana. Então você vai colocar um outro post-it lá naquela quarta-feira daquela outra semana. A aula sobre fotografia de gestante, que foi o post da primeira semana. E aí, o que eu tenho que fazer de conteúdo para eu divulgar essa aula que vai ter nessa quarta-feira da terceira semana? Você vai pensar e você vai colocando os post-its para trás. Um dia antes, o que você tem que fazer? 2 dias antes, o que você tem que fazer? Uma semana antes, o que você tem que fazer? Então, é dessa forma que a gente vai construindo esse calendário. E parece complicado, mas não é complicado. Parece trabalhoso e é trabalhoso. Mas você tem mais resultado quando você faz isso. Por quê? Quando você não tem um planejamento para você produzir esse conteúdo, ele acaba saindo muito desconexo uma coisa da outra. Quando você consegue organizar e focar tudo de uma vez só, isso comunica melhor com o seu público. Então, você vai perder um tempinho fazendo isso no início, e o ideal é você fazer sempre com antecedência. Tipo assim, a gente tá chegando em julho. Teoricamente, o mês de julho já tem que estar planejado, e você já tem que estar agora planejando de agosto. Porque tem que dar tempo de você fazer esse processo com calma. Os caminhões resolveram tudo fazer barulho agora. Tem que dar tempo pra você fazer esse processo com calma. Ou se você quiser fazer semana a semana, se não conseguir pensar no mês inteiro ainda, a gente tá na quinta. O conteúdo da semana que vem já tem que estar praticamente pronto. Porque se você vai fazer, por exemplo, uma live com uma pessoa que você tem que convidar, ela já tem que estar planejada, já tem que estar se programando pra isso. Se você vai disponibilizar um conteúdo pra uma pessoa baixar na semana que vem, isso já tem que estar pronto. Então essa coisa tem que ter uma antecedência, não tem como. E pra mim, por exemplo, isso é uma coisa muito difícil. Eu tenho dificuldade de sentar e pensar assim com tanto tempo de antecedência, sabe? Mas quando a gente consegue fazer, além da gente conseguir organizar melhor a comunicação, dá um trabalho e gasta um tempo ali no início, ali naqueles primeiros dias, mas quando chega lá na frente, sabe aquele barquinho assim que vai andando assim no oceano, assim, sem onda, de boa, assim? É isso que acontece.
você não fica pirando, tentando catar ideias, sei lá de onde, para conteúdo todo dia. Você só administra, você só joga no ar, você só bota pronto. Um exercício que eu acho que todo mundo pode fazer é dos stories, porque eu acho que facilita e te dá uma ideia de como começar a fazer esse processo todo. Então, por exemplo, a gente posta vários stories por dia, né? Quem só posta um, aconselho a começar a postar mais um pouquinho. Como você vai fazer isso? A gente vai pegar todo esse processo que eu falei, essa live inteira, a gente vai fazer o mesmo processo pros stories, só pros stories. Não precisa pensar em post no blog, feed, não precisa, por enquanto não precisa. Vamos simplificar pra gente começar a introduzir essa metodologia na nossa vida. Então a gente vai usar os stories, que é a coisa mais simples, pra gente fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Qual foi a primeira coisa que eu falei lá no início? Pensar ideias, né? A todo tempo a gente está consumindo conteúdo na rede, hoje em dia, né? A gente está aqui online o tempo inteiro e a gente está vendo coisas, inputs, ideias o tempo inteiro. Sempre que você vê uma ideia legal, puxa, isso aqui eu acho que seria uma coisa legal de eu fazer. Anota no seu celular. Cria um lugarzinho aí no seu celular pra você anotar isso. Pode ser um grupo no WhatsApp com você mesmo. Você pode criar um grupo com seu marido, exclui o marido e fica só você no grupo. E aí você joga ali todas as ideias. Ou no bloco de notas, que é como eu faço. Então você vai pensar. Tudo que você vê de ideia, que você achar legal, você vai anotar ali. Anota. Não pensa... essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito ruim. Essa ideia todo mundo já fez. Não pensa. Só veio a ideia e fala assim, isso aqui eu acho que seria legal de eu fazer, anota. Depois a gente vai passar pelo processo de avaliação se aquela ideia é boa ou não, qual ideia tem que vir primeiro que a outra. Não importa, só anota. Então, todas as ideias que você tiver, você vai anotar em um lugar. Quando chegar o dia, e você vai fazendo esse processo o dia inteiro, todo dia. A gente tem que estar ligado sempre nas ideias que chegam pra gente. Teve uma live que a gente fez aqui sobre inspiração e criatividade, que a gente falou sobre isso. As ideias estão no ar aqui o tempo inteiro. Então, a gente tem que sempre que estar atento pra catar essas ideias. A Bárbara tá falando, o Trello é bem bacana pra organizar ideias também. Eu adoro o Trello, mas eu não consigo usar ele pra isso. Eu uso mais pra organizar processos, sabe? Mas eu acho que é uma ótima ferramenta. Acho que todo mundo tem que conhecer, tem que testar. O Trello é muito bom pra fazer o calendário também, viu? Muito, muito, muito bom. As ideias eu já prefiro escrever de forma mais livre, assim. Então, mas a forma não importa, né? Tem várias formas de fazer. Anotou a sua ideia, você vai passar aí dias, horas, tudo que você vê. E, tipo assim, não só na rede, tá? Na nossa vida cotidiana aqui, no nosso entorno, a gente tem que estar sempre olhando com olhos de quem quer encontrar alguma coisa. Então, se você vê, nossa, essa minha caixa aqui onde eu guardo as coisas que eu uso pra embalagem tá muito bagunçada, vou arrumar. Putz, eu posso fazer um conteúdo ensinando as pessoas como eu arrumo as minhas coisas, como eu organizo as minhas coisas, como elas podem organizar as delas. Anota, não precisa se preocupar no como, nem no se é bom, nem se vai dar certo, nada disso, só anota a ideia. Estamos aqui nos 2 minutos... Ai, minha gata! Estamos aqui nos 2 minutos finais já, vou tentar sintetizar rapidinho. Então, o primeiro passo vai ser anotar todas as ideias. No dia que você for sentar pra planejar os seus stories, ou sentar pra fazer, porque os stories é uma coisa mais rápida, às vezes nem dá tempo de planejar tanto, você vai nesse lugar onde você anotou as ideias e fala, que stories eu vou postar hoje? Vamos supor que você vai postar 3 stories por dia. Pra quem só posta um, não posta nenhum, vamos postar 3 por dia. Vai lá onde você anotou e fala assim, essa ideia vai ser uma ideia que eu vou fazer agora. Pega e faz. De tarde, fez um de manhã, de tarde você vai lá naquele lugar onde você anotou suas ideias de novo. Olha, esse stories aqui eu vou postar agora. Posta. De noite, você vai lá, esse stories aqui eu vou postar agora. Posta. Pronto, você conseguiu 3 stories sem dificuldade. Você não precisou, na hora que você tinha que postar, você não precisou parar pra ficar pensando, meu Deus, o que eu vou postar? Não, já estava anotado. Então eu recomendo começar o exercício de planejamento da produção de conteúdo pelo stories, porque é uma coisa mais fácil, mais simples, e eu acho que todo mundo consegue fazer. Não vou conseguir responder perguntas, infelizmente, temos 30 segundos, mas eu agradeço muito todo mundo que esteve por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver pergunta, me manda nos comentários da live que eu vou deixar salva, que eu vou responder nos stories, tá bom? E quem assistiu gravado até aqui, meu Deus do céu, que paciência, muito obrigada, espero que você tenha gostado.
Um beijo, deixem perguntas nos comentários quem tiver e temas para as próximas lives também, desse assunto ou de outros assuntos. Um beijo, gente, obrigada!